Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é a escritora Josiane Scapin Dutra. A Josiane que retorna aqui ao Café com Letras. Lá há 2 anos nós discutimos o primeiro livro dela, As Mortes de Sofia. E agora ela nos traz aqui Para Onde Você Foi, o livro que será lançado ainda, está em vias de ser lançado em Caxias do Sul, pela Quatrilha Editorial. Josiane, é um prazer recebê-la novamente. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite e agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho do meu livro. Nós temos aqui um título Para Onde Você Foi. Eu antes da leitura pensava, mas por que esse título e tal? O livro, na verdade, ele trata de idas e vindas, tendo como centro uma grande protagonista, que é a Clarissa, e depois também protagonista, mas talvez num plano de importância um pouco menor, que é o Dmitri, digamos assim. Seria, na perspectiva de uma novela, se é que nós podemos fazer esse comparativo, aquela novela que abre assim e já tem o casal apaixonado. E daí toda a trama se vai nas idas e vindas, para daí no final ver se vai dar certo ou não, né? Às vezes também não dá certo. Na verdade, bem isso, o Dmitri aparece sim no decorrer da história. No primeiro momento a Clarissa aparece mais presente, que eu digo, com a história dela, o porquê que Clarissa saiu de uma cidade do interior, veio morar em Porto Alegre, então na capital, e aí ela tem muitas dificuldades, né, financeiras, e com o decorrer do tempo, então, ela conhece o Dmitri, seu grande amor. Mas aí tem muitas coisas que acontecem no dia a dia, eles se separam por diversas vezes, mas o destino ainda faz com que eles se reencontrem também, muitas vezes, né. Na largada do livro, fala que ela morava em Santa Maria, tinha dificuldades financeiras, a família, então ela decide ir para Porto Alegre, mas quase que com uma mão na frente e outra atrás, não tinha a menor condição. E chega numa situação extrema em que ela está desempregada, que ela chega, inclusive, ela acaba inclusive se prostituindo. E aí eu tive acesso a informações privilegiadas para além do livro, com o pessoal que tem feito a produção cultural, como por exemplo o nosso amigo conhecido Cláudio Troian, disse que tu terias tomado contato com uma pessoa e ouvido alguns relatos. E aí, a partir desses relatos, tu tiveste, digamos assim, o pontapé inicial do livro, e depois, como nós estamos tratando de uma ficção, tu mesma constituíste o decorrer da narrativa. Então, eu gostaria que, a partir disso que eu ouvi do Troian, tu compartilhasses com quem nos acompanha como é que foi a inspiração para o livro, que é um aspecto que nós não vamos ter na obra. E quem está nos acompanhando já chega, então, numa condição mais privilegiada, digamos assim. Então, Clarissa, então, sai do interior, como eu comentei, mora em Porto Alegre e ela tem dificuldades financeiras, mas ela não quer retornar para a cidade porque os pais também estão com dificuldades. Eles trabalham no campo, né? E aí estava difícil para eles também. Então, ela acaba realmente se prostituindo, mas por que eu criei essa história? Eu, numa viagem, então, de ônibus, eu deparei com uma menina. E, numa segunda viagem, eu encontrei essa mesma menina nesse ônibus. E aí me chamou a atenção que ela estava suja, num aspecto, assim, estranho. E comecei a observar. E, numa terceira vez, eu vi ela, então, com vários rapazes conversando. E aí eu cheguei e conversei com ela numa situação, consegui conversar com ela e vi que realmente ela era uma garota de programa. E aí comecei a me questionar, o que levava uma menina tão jovem, bonita, a se prostituir? Será que é dificuldades financeiras? Será que é por prazer? E aí eu comecei então a fazer questionamentos para mim mesma. E aí então surgiu a história. Por que não criar uma história sobre isso? Porque a gente tem aquela situação assim do preconceito, né? A gente não sabe por trás de tudo isso, mas né? tu não chegaste então a travar um bate-papo ao extremo, assim, tipo uma entrevista. Não, foi mais um jogo de observação. Observação e as inquietações que te provocaram. Me provocaram. E aí me surgiu, porque eu gosto de escrever sobre um fato real. Claro. As minhas histórias, eu pego um fato real e eu vou criando um romance. Esse é o meu, no caso, a inspiração que me dá, né? É o fato real
e eu crio um romance. Lá no livro As Mortes de Sofia, que foi o teu primeiro romance, nós ainda fizemos aquela entrevista no espaço anterior do Café com Letras, que era aqui no Espaço Cultural Mário Crosa, da Câmara. Ainda não existia casa de leitura. E lá naquela oportunidade era bem autobiográfico. Tu tratavas de uma dificuldade tua junto com um ex-namorado teu que acabou morrendo por leucemia. Aqui a gente, evidentemente, que o perfil troca bastante. Mas, de novo, tem aquela perspectiva de uma mulher que sofre bastante, que atravessa grandes dificuldades, tem aquele jogo de superação. E eu imagino aqui muitas mulheres, independentemente de classe social ou de nível cultural, que por um motivo ou outro se identifique com uma das passagens. Como é que tu esperas, nesse ponto de vista, a identificação do público leitor? Não é uma obra exclusiva para mulheres, que fique bem claro isso, mas de um modo geral, que se dá um exemplo. Assim. É que, na verdade, as mulheres, no caso como Clarissa, também passam por dificuldades, né? Que nem você falou, várias vão se identificar. E eu peguei no ponto, assim, peguei a Clarissa. O que poderia ser de mais difícil do que se prostituir naquela situação? Claro. Então, ela teve outras dificuldades, perdas decorrente. Ela casou, teve perda de um marido, que também eu não posso contar muito, mas... Então, o que ela fez para superar, para criar os filhos sozinha? Então, aí eu conto um pouquinho. Então, essa é uma história baseada em várias histórias reais, na verdade, que acontecem, né? Claro. Que não só com a Clarissa. É uma ficção, mas que tem no cotidiano que a gente vê. Agora, no decorrer do enredo, há um esforço de mostrar a personagem principal, no caso a Clarissa, sempre com algum parceiro. Digamos assim, ela não fica sozinha. Embora o grande amor dela seja o citado Dmitri, que tem uma condição social bem diferente em relação à dela. E aí a família dele seria um pouco preconceituosa em relação a ela, ou a ele se relacionar com pessoas de renda menor. Tanto que acaba, eu estou trazendo alguns pontos aqui antecipando, mas na verdade o relacionamento deles vai ter uma condição um pouco melhor a partir da morte da mãe dele. Isso o pessoal que lê o livro vai se dar por conta. Mas por que esse esforço de mantê-la, digamos assim, sempre com algum parceiro? Se ela não está com o Dmitri, ela tem lá o Marco Antônio, com quem ela se casa e tem um filho. E por aí vai, ela sempre está em relacionamento com alguém, ela não está solteira. Por que isso? Pela personagem, eu quis então colocar como ela veio para a cidade tão nova, apenas com 18 anos, ela acabava com uma necessidade de ter alguém. Ela acabava como se sentindo protegida por aquilo, porque ela ficou muito tempo sozinha, ela morou numa pensão e ela sempre foi muito sozinha, ela não tinha amigos na cidade. Então ela acabava se envolvendo com esses rapazes, enfim, mas ela, ao mesmo tempo, ela gostava de todos eles que ela se envolvia, apesar de o grande amor ser o Dmitri. E ela não poderia ficar com o Dmitri pela condição financeira da família dele. E o Marco Antônio foi uma paixão também, ela gostou muito do Marco Antônio. O outro rapaz, então, ela se apaixonou, que eu conto também um pouquinho, que foi um professor, né, dela, de faculdade, e ele se apaixona por ela. E ele começa, então, um relacionamento com ela e conquistando ela aos poucos. Ela não era apaixonada por ele, mas ela foi se apaixonando aos poucos, pelo jeito que ele tratava ela, enfim, pelo carinho, né. Então, essa é a história, assim, é porque ela sentia essa necessidade também de se sentir, como se diz, acolhida por eles também, por esses rapazes que apareceram. E nós estamos tratando de um ciclo de vida que vai mais ou menos numa fase jovem, ali, quase beirando os 20 anos dela, e vai até, digamos assim, a faixa dos 40 e poucos anos. E aí tem digamos assim, a margem do enredo principal das histórias de amor, nós temos uma dificuldade que acomete, eu não vou detalhar até para não contar exatamente todo o livro, mas vocês têm uma dificuldade que acomete muitas famílias, que são as drogas, né? O enfrentamento às drogas. Quando você começa a se dar por conta por que o seu filho fica muito quieto, ou por que se irrita do nada, se fecha no quarto. Ela enfrenta muita dificuldade relacionada a um filho que se envolve primeiro com maconha e depois acaba tendo uma série de complicações na mistura de entorpecentes da própria medicação para enfrentar, digamos assim, a dependência, né?
Isso. Eu falo então do Thor, né, que é o filho de Clarissa, e na verdade ele acaba, né, usando drogas, enfim, mas porque ele é um depressivo, né? Ele é uma pessoa que ele tem uma doença, mas ele não aceita aquela doença. Por ser jovem, ele não quer se tratar. Ele acha que o tratamento não vai melhorar a vida dele e ele acha que a droga é que ameniza a situação dele. Claro. Apesar de ele começar a usar, então, as medicações como uma droga também, né? Porque ele acaba usando ela não corretamente, né? Então, aí Thor, então, é justamente o que eu falo, assim, a mensagem do livro é sobre os preconceitos, né? Tu chegaste a fazer uma pesquisa nesse sentido, porque tu citas ali algumas medicações, como a própria Ritalina, tu também mencionas aspectos do transtorno de humor bipolar. Chegaste a fazer uma pesquisa para, digamos assim, caracterizar o personagem, o Thor? Olha, eu procurei muito pela internet, realmente. Eu fiz pesquisa, sim. Todos os assuntos, até as viagens que eles fazem, que eu conto bastante em viagens que Clarissa faz, enfim, e também sobre a medicação do Thor, eu pesquiso muito pela internet mesmo. Claro. Realmente, eu vou vendo situações, casos também que eu conheço, pessoas que eu conheço um rapaz que também tem esse transtorno, né, maníaco-depressivo, que eles chamam. Antigamente, né, falava mais isso. Pelo pouco que eu conheço de leituras, até tem um médico em Porto Alegre que desenvolve livros sobre isso, que é o Diogo Lara. Ele tem um livro de capa vermelha que o título é Temperamento Forte. Eles trabalham com a ideia da bipolaridade como um ciclo de humor, né? Então, o ciclotímico ele vai ter variações um pouco abruptas, às vezes, o que eles chamam que é na escala maior de mania, quando tu vai chegando num nível tal de alteração de humor, e tu tem, em contrapartida, um nível mais baixo, que pode chegar a níveis de depressão, então, e há alguns que variam da depressão para a mania em ciclos muito curtos e tal. Na verdade, o bipolar acaba sendo um ciclotímico que tem essa variação de humor, e daí o desafio do especialista é, de acordo com o contexto de vida do paciente, tentar adequar a medicação aí para que as oscilações não sejam tão grandes, digamos assim. Né? Amenizar, na verdade, claro. Né? E Clarissa sofre muito com isso, né, na história, porque ela quer achar o tratamento correto. Ela acaba internando o filho, enfim, mesmo contra a vontade dela, porque é o filho, então, que ela está deixando, ela se sente como abandonando o filho, mesmo para fazer um tratamento, né? Então, Thor realmente foi uma preocupação muito grande para Clarissa, né? E outro detalhe, que aí me chamou a atenção ao longo do livro, que aí o livro ele acaba, você vai, né, um romance acaba sendo impactado e aí tem as tuas, digamos assim, opiniões, a forma como o leitor reage. E aqui, em relação a quem está nos acompanhando, o livro ainda não foi lançado, nós vamos anunciar a propósito disso no decorrer do programa. Eu achei que tem muitas mortes ao longo do livro. Por exemplo, no decorrer, assim, acontecem episódios extremos, como nós estamos tratando aqui do episódio de drogas, e sucessivas mortes, os ocasos, eles acabam redundando sempre em morte. Claro, depois no final as pessoas vão ver que não é bem por aí. Mas nós temos muitas mortes no decorrer do livro. Por que esse recurso de tentar solucionar problemas com a morte de alguém? Porque isso te dá também te dá, assim, digamos assim, uma saída para a narrativa. Na medida em que tu te livras de um personagem, aí é mais fácil costurar, digamos assim, aqueles que ficaram um pouco de lado. É tipo aquele roteirista de novela, assim, voltando ao exemplo da novela. Vou matar esse personagem logo. O telespectador fica ali, quando é que ele vai matar o fulano? Para poder se livrar. Para resolver essa situação. Por que dessa escolha? Olha, realmente eu fui escrevendo o livro e eu fui... Quando tu começa a escrever e tu tem que encaixar, quem tu diz, a história, Sim. O que eu ia fazer com aqueles personagens? Eu podia ter criado uma história de separação, enfim, Sim. Mas aí ia ter toda aquela conturbada. O livro ia se estender muito mais. Então, claro. Eu optei não pela morte em si, por que eu me casquetei com a morte. Não, Viver livre do personagem. Não é nesse sentido. Claro. Mas realmente porque existem muitas mulheres que passam por isso. Claro. E quando que Clarissa ia ser feliz?
quando ela ia encontrar realmente o seu amor e poder viver tranquilamente com esse amor. Então foi isso que eu fiz com que ela reencontrasse então o verdadeiro amor da vida dela. Enfim, não vou contar o final, né, também, mas claro. Mas que aos poucos, depois de um longo período, ela começa a se reencontrar então com um grande amor, né? É porque nós vamos aquele perfil lá na essência da literatura romântica, né? Aquela literatura que, digamos assim, tem que dar certo. Os protagonistas, de uma forma ou de outra, por mais percalços que haja, ou independentemente da forma com que se encerra o romance, o leitor vai ter que ter a sensação de que, de uma forma ou de outra, deu certo. Eu imagino que seja essa a tua perspectiva, né? É que, na verdade, assim, os leitores de As Mortes de Sofia também comentavam muito comigo. O próximo livro, o personagem, ele vai se dar bem no final, né? Ele vai ser feliz, o romance vai finalizar com os dois juntos. Porque o romance, geralmente, é quem tu disse, a gente quer que os dois se reencontrem, que eles vivem felizes, né? Mas os próprios leitores me cobravam isso. Então, essa história vai ser positiva, vai ser legal, eles vão ficar juntos. E aí eu acabei também fazendo com que os personagens... O pessoal da literatura talvez falaria com maior propriedade. O pessoal que estuda realmente teoria da literatura e tal, porque aquelas classificações todas de gêneros, e até com perdão pela redundância, mas seria o romance romântico realmente, que tem que dar certo de uma forma ou de outra. Não é o nosso caso aqui, não vamos discutir gêneros literários. Mas o teu caminho é nesse sentido, de que o leitor que for encerrar o livro, ele tem a sensação, olha, de uma forma ou de outra, deu certo. Lá no Mortes de Sofia, o aspecto era muito mais do aprendizado, digamos assim, com o sofrimento, não a relação em si amorosa. Um ponto só que eu vou te dizer daí como jornalista no decorrer da leitura, tu abusaste muito dos adjetivos. Tu disseste sucessivamente que o Dmitri é lindo ao longo do livro. E aí, bom, nos convencemos de que ele de fato teria sido lindo. Mas acho que não precisava ter tanto adjetivo. Era só, talvez, uma colocação estilística assim, que eu faria como leitora. E como nós estamos tratando aqui do lançamento e não falamos ainda de como é que vai se dar. Então eu gostaria que tu anunciasses, até a propósito eu deixei aqui um cartãozinho, uma colinha, para não ter erro. O lançamento, eu vou já colocar a data aqui e aí tu explicas como é que vai funcionar. O lançamento ele está marcado para o dia 6 de maio de 2016, das 19 às 21 horas na livraria do Arco da Velha. Claro, para quem está nos acompanhando, dependendo da data, ainda dará tempo de ir ao lançamento. Aqueles que porventura estiverem assistindo ao programa já passado o 6 de maio, aí eu vou pedir que tu também expliques. Vamos supor, o sujeito está assistindo o programa agora, já passou de 6 de maio, como que faz para adquirir o livro? Certo. O livro então está à venda na Saraiva, na Cultura, na Livraria Cultura, Saraiva, e no Arco da Velha. Então quem quiser adquirir o livro, então eu convido a todos, né, também para o lançamento do livro, dia 6 de maio, das 19 às 21 horas no Arco da Velha. E é um bom presente também ali para o Dia das Mães, agora em maio, né? O valor então do livro é R$ 29,90. No dia também então teremos um acústico, teremos também a presença de um food truck que é a Nela Pietra, então venham prestigiar o meu trabalho. Pô, que legal, tudo isso no contexto ali da livraria do Arco da Velha. Do Arco da Velha. Olha, é interessante mesmo, ainda se tratando do Dia das Mães. Eu acho chato rotular assim, o livro, mas é bem adequado. Acho que é um bom presente, né? Mulheres, é um valor acessível e um bom presente para o Dia das Mães. Então, nós convidamos para o lançamento, eu quero te cumprimentar. Muito legal ler a tua obra, esse teu retorno, digamos assim, porque nós ficamos, eu participo dos eventos literários e a gente acaba se relacionando muito à parte aqui do contexto da TV Câmara. E era sempre As Mortes de Sofia. Então, quando é que vai ter um livro novo e tal? Então está aqui o novo livro. Eu gostaria que nesse encerramento, digamos assim, tu tocasses num ponto que nós não tratamos até aqui, fizesse tuas considerações. O espaço é teu. Ok. Então, também como você falou, agora tem um novo livro, então é isso mesmo. Eu convido então, né, os leitores, espectadores, quem quiser, quem tiver a curiosidade, então, já que a gente bateu um papo aqui, não contou ainda todo o livro, que então
se sintam à vontade, então, né, quiserem comprar, adquirir o livro. E também falo que eu estou escrevendo, né, provavelmente vou escrever um novo livro sobre contos. Então, convido a todos, então, a curtir a minha página, escritora Josiane Scapim Dutra, onde eu falo um pouquinho sobre os livros e ao decorrer nós vamos dando informações maiores até sobre as novas publicações. A página no Facebook. No Facebook, desculpa. Que a propósito, tu já tens disparado alguns trechos do livro, né? Diariamente entram, assim, e acho que nosso programa aqui também vai ficar mais fácil para quem for pegar o livro após o programa, né? Digamos assim, já tem boas pistas para compreender a história. Mais uma vez, muito obrigado, Josiane. Eu que agradeço, Fábio, pela oportunidade de estar falando novamente aqui sobre literatura, enfim, é um espaço muito importante, assim, para os escritores. Muito obrigada. Então, eu te agradeço novamente. Fica a dica, então, pessoal, 6 de maio de 2016, às 19 horas, no Arco da Velha, lançamento do livro Para Onde Você Foi, o novo romance da Josiane Scapim Dutra. E como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.